bem-vindos a esta segunda parte deste tema candente e flamejante. Já tive aqui um comentário dizendo-me que era uma visão integrada, mas um pouco idealista. Eu vou dizer aqui, foi aqui numa conversa privada, é que de facto nós precisamos de algumas referências ideais, porque se nós temos referências para ontem, andamos sempre para trás. E só uma coisa tem que caracterizar a nossa política, e a floresta de facto é uma reflexão que me suscitava aqui, é a psicose que nós temos do imediato. O Dom João V, com o ouro do Brasil, resolveu mostrar que era um homem rico na Europa, para com a sua riqueza e sua ostentação, ganhar o respeito. Que não ganhou, é óbvio. Não ganhou. Foi explorar o mais rapidamente possível. Quando nós olhamos para a floresta, a tentação de obter o rendimento imediato, mesmo quando ele leva 9 anos, leva-nos ao eucalipto. A obcecação pelo imediatismo leva-nos a construir nas arribas que vêm e abaixo. E isto faz-se com toda a opinião pública indiferente. Quando constrói numa arriba proibida e que conseguiu a autorização por corrupção ou interesse de natureza política, ninguém se escandaliza quando eles suscitam em altos berros compensações do Estado e ajuda. Tal e qual como nenhum proprietário que deveria ter feito a limpeza da sua casa deixa de clamar por ajuda quando alegado por sua culpa. Portanto, é um problema que é um pouco mais de governo ou de lei, é um problema de cultura. É um problema de todos nós. E esse é o que está verdadeiramente em fundo. E, quanto a isto, e mesmo falo de eucalipto, enquanto estou-se a tentar dar ânimo para as perguntas provocatórias que irão fazer, ou comentários, quando eu vou citar um caso. A celulose entraram em Portugal pela mão do ministro Ferreira Dias, que é o meu colega do técnico, eu ainda lidei com ele. Porque ninguém queria arriscar. E ele usou como sabe, o Salazar tinha recusado o plano Marshall e aproveitou as últimas verbas. No final começou a ter um pouco mais de senso e as primeiras verbas do plano Marshall, as últimas, primeiras e últimas, foram praticamente utilizadas em fazer a primeira celulose. A celulose, durante um desafio, viveu no conceito da produção da pasta. Eu aqui não posso deixar de recordar a presidência aberta do Tomás Soares, de 1994, que eu acompanhei. E estou perfeitamente recordado de, num autocarro em que nós seguíamos a caminho da Figueira da Foz, eu ter dito uma atividade industrial baseada na exploração de uma matéria-prima barata e de uma mão de obra barata não tem qualquer futuro. A única hipótese que nós temos é acrescentar valor àquilo que temos e guardá-lo bem guardado, mas valorizá-lo. No caso do papel, a grande questão era a continuação na chamada cadeia de valor, passar da pasta ao papel, aos produtos caros. Ora bem, isto foi quase insultado. Hoje, de facto, temos essa linha, essa crescente. Mas, na nossa tentação irresistível, ninguém resistiu à tentação de instalar capacidade de processamento muito acima da capacidade que o país tem de produzir. Lá voltamos, inevitavelmente, com a ajuda dos dinheiros públicos, a fomentar a ganância e não a perspectiva do futuro. Já agora deixa-me acrescentar que eu acho absolutamente chocante que uma das melhores empresas que nós temos, altamente rentável na Bolsa, tenha recebido como pressuposto de reduzir, como pressuposto de apoio à inovação tecnológica, houve um ano em que recebeu cerca de 50 milhões de euros, a juntar aos seus dezenas de milhões de lucros da sua atividade natural. Ora bem, é evidente que quando nós temos um conceito industrial que é predador, o território é a última coisa que lhes interessa. E como alguém dizia, quando se acabar esta pesca, mudamos para outro sítio. E naturalmente migram para outro país. Não?
Nós temos a Finlândia como exemplo de potência na área do papel. Mas nós não ouvimos falar que na Finlândia se passem coisas que não se passam em Portugal. Ora, estas são as questões de fundo, que não se resolvem com a lei. É algo que nós temos que enfrentar connosco próprios. E é nesse sentido que algum idealismo, o enquadramento dos valores, que nós saibamos pelo menos qual é o norte. Porque quando nós sabemos com toda a clareza onde é que está o norte, pelo menos quando estamos a ir para o sul, nós sabemos que estamos a ir na direção oposta. É tão simples como isto. A sensação com que nós estamos a olhar para a floresta, para o combate, é aquela tentativa, o combate é exatamente a expressão última da imprevidência e da falta de visão no futuro. É um pouco, diz-me mais um pouco grosseiro. Imagina que nós temos uma calçada em Lisboa, uma calçada qualquer, em que há um buraco, enfim, e todos os dias nas festas de verão há toda uma multidão que vai ali par de pernas. E que a solução de nós fosse dar dinheiro aos autopedistas. E todos os anos dar dinheiro aos autopedistas, criando-se uma cadeia de interesses enorme. Tanta gente ficaria no desemprego se tapar o buraco. Porquê é que sabe tapar o buraco? A questão é esta. Para que é que sabe tapar o buraco? Eu penso que é uma questão que todos têm que pensar. Mas enfim, esta é só para animar. Eu agora aceitava as intervenções, perguntas, intervenções, questões. Queria fazer aqui uma pergunta. Desculpa, com isto que errado e tem que se identificar que eu fico depois gravado. Rui Cunha. Queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Acha que é possível, no atual estado da organização florestal portuguesa, ou seja, estrutura da administração florestal portuguesa atual, se é capaz ou se tem capacidade para implementar um ordenamento florestal e o novo Código Florestal mais de acordo com digamos, as características climáticas dos sítios e mais consentânea com o estabelecimento e com o ordenamento do território. É isso que eu gostava de... Mais outra pergunta para poder, não é? Eu vou juntar perguntas e depois consoante. Mané, parabéns pela forma brilhante, sintética e simples como expuseste o problema, que toda a gente sabe como é, porque o país é de todos, independentemente se é civicultor, agrónomo, não importa, porque nós não temos de facto cultura coletiva, mas creio que começa o interesse coletivo, por isso se juntam grupos de cidadãos, até para concorrer às autárquicas, se é para ir à procura do poder, tanto me faz, eles que façam o que quiserem, mas já há uma movimentação coletiva muito interessante. O que tu disseste é que todos foi brilhante. E agora pergunto uma coisa é a tua exposição, outra coisa são, não sei quantos milhares de hectares que arderam este ano como nunca. Eu assisti à situação de 2003, que foi a mais diabólica do país, e até andei de comboio de Lisboa a Porto e só vi Terra Negra, taludes e sem taludes. E agora, Mané, qual é a tua ideia de como, depressa, porque uma árvore leva não sei quanto tempo a crescer, e eu estou-me a lembrar daquele brilhante trabalho que tu certamente tiveste acesso às plantas do Manuel Sousa da Câmara, da estabilização dos taludes, quando se abriram as IPs, que foi um trabalho brilhante, rápido e eficaz. Parece que foi Deus, não sei o que o fez, mas foi o Manel. O que é que tu prevês como, de repente, não andar a pedir às criancinhas das escolas que peguem num sacho e plantem uma árvorezinha? Qual é que achas a maneira mais expedita, rápida, eficaz e barata de repovoar? Porque a seguir a isto, o deserto não é o deserto apenas do que está, mas é o deserto que abraça. Obrigada. Se a primeira
se a organização florestal existente será capaz de implementar um planeamento. A questão é sobretudo conceptual. Se as pessoas estiverem convencidas de que esta é a via, mas as pessoas não estão maioritariamente convencidas, Não está ligado. Qualquer coisa que não está ligado. Mais perto. Deixa-se aproximar. sim, as pessoas de facto não estão maioritariamente convencidas que seja esta a via. Se for falar com os meus colegas civicultores na mesma escola, mas com visões conceituais muito diferentes em relação à paisagem, para eles floresta é pinheiro e eucalipto. Agora concedem a questão da cortiça e tal, já. E foi só por força das diretivas europeias, com alguma redução do incentivo ao eucalipto, não é? Porque elas foram progressivamente sendo reduzidas, não é? E que se começa a. Portanto, isto é uma questão conceptual. As pessoas. A maior parte dos serviços eu assisti, porque desde os meus 10 anos que eu acompanho a gestão do propriedade florestal, que era da família, portanto assisti ao meu pai, depois à minha mãe, depois aos nossos, e as relações com os serviços e com as políticas que iam acontecendo, não é? Todo o paradigma modernista da especialização, da mecanização, aquilo que se chama a agroquímica, não é? Quando se cria um rebanho de cabras para controlar os matos, os incentivos às cabras eram para serem estabuladas. As cabras são como uma máquina de leite. Enfim, na arquitetura as casas também eram uma máquina de militar. Portanto, é uma questão de paradigma. Em vez da mata ajardinada, passou-se às áreas extensivas para permitir o corte raso, não é? Porque era tudo mais eficiente. Na agricultura, deixou-se a agricultura das pequenas áreas, etc., porque passou-se a discutir a dimensão da folha de cultura. Tinha que ser o mais comprida possível, o menos larga possível, para que as cabeceiras fossem pequenas. As cabeceiras é o sítio onde a máquina dá a volta, para rentabilizar ao mais a máquina. A maior parte dos agrónomos, muitos dos agrónomos no tempo do Estado Novo, desde que foi criada a Quimigal, etc., foram mandados para esse país vender adubos químicos, quer dizer. E agora é difícil dizer-lhes que tem que se voltar ao estrume, porque o estrume é a única forma de conseguir reter a água e reter a matéria orgânica. Os adubos químicos são facilmente lixiviados, lavados e vão para as camadas mais inferiores do solo. Portanto, isto é uma questão de mudança de paradigma, e as pessoas só mudam quando são obrigadas. Neste caso, o país está a arder, começam a morrer pessoas e gente nova, etc. Eu acho que isso é isso que vai fazer mudar a maneira de estar. Agora, em termos da organização florestal, houve uns serviços florestais que tinham guardas florestais, que tinham muitas coisas boas que deram apoio. Houve o Fundo de Fomento Florestal que tinha viveiros, que dava apoio à silvicultura privada. Tudo isso foi varrido. Portanto, nós temos que caminhar outra vez, sobretudo, substituir o que havia de antes e que deixou de haver, tais como as câmaras dos gados, a roça dos matos manuais. Então tem que haver empresas de sapadores florestais, não é? Porque é muito bonito dizer às pessoas que têm que cortar o mato, mas como? Portanto, esta é a resposta. Eu acho que as pessoas, não sei, as pessoas têm que ser convencidas que o risco de arder é muito grande. Portanto, não vale a pena estar a investir 10 anos no crescimento de árvores, que depois
Arlenski. A pergunta era como é que há uma maneira expedita de fazer. As madeiras em regime autoritário era fácil ter maneiras expeditas, terminava-se a campanha do trigo, fazia-se um despacho, um decreto-lei e pronto, e mandava-se. Agora é mais difícil. Eu acho que são as pessoas que têm que se ir associando para, de facto, vencer os problemas de dimensão de propriedade, de utilização de máquinas, de planeamento. Não faz sentido andar-se a fazer um planeamento de propriedade. A propriedade, se a propriedade tiver 3 hectares ou 4 hectares, ou mesmo tenha 10 hectares, não é? As pessoas têm que se juntar, planear, discutir o que é que se deve fazer e depois juntar-se para ter acesso aos meios para o fazer. Desculpa, eu gostava de, porque isso é responsabilidade, eu gostava de depor uma ideia que eu tenho do que pensar, se é possível. Eu depois não ia falar, mas agora tenho outra pergunta, se não estivermos tempo, voltamos. Boa tarde, meu nome é Carlos Estibara. Sou bombeiro há 25 anos, sou comandante de bombeiros há cerca de 12. Antes de mais nada, queria agradecer à professora pela coragem que teve ao assumir que os ensinos florestais não são uma causa, mas sim uma consequência do ordenamento florestal ou da ausência dele. Desde 2005, eu e outros elementos ligados aos bombeiros andamos a tentar fazer passar esta palavra. Não tem sido conseguido, não tem sido fácil. Só pela primeira vez vi algo público em que se fala abertamente deste tema, concretamente. Tudo isto, além de todo o projeto que a professora falou e muito bem, toca perfeitamente tudo aquilo que alguns primeiros elementos dos bombeiros falam há muito tempo. Por vezes não conseguimos fazer passar a nossa palavra e é sempre, sem sombra de dúvida, conforme o professor falou muito bem, este problema do ordenamento florestal é um problema de combate e nós somos o primeiro a dizê-lo. Não temos qualquer tipo de interesse em que se gaste estes milhões todos na nossa área, muito pelo contrário. Somos os primeiros a defender que até a história dos meios aéreos não deveriam estar alugados, deveriam estar entregues à Força Aérea, aos meios militares, para ter várias utilizações quando sejam necessárias. E ainda bem que assim o é. No entanto, nós temos alguma experiência no terreno. Eu, dos 18 distritos do país, infelizmente já tive de combater incêndios em 11 distritos deste país, e um dos problemas que se atravessa é a desertificação. Nós chegamos, ainda há cerca de 3 semanas, estive em Severo do Rogo e em Monção, no distrito de Aveiro e o distrito de Viana do Castelo. Os campos estão perfeitamente abandonados. Em Aveiro não tanto, mas no distrito de Viana do Castelo está tudo... julgo que não seja fácil implementarmos tudo isto, porque qualquer questão tem de ser sustentável, não é? E todos nós sabemos, estão aqui técnicos florestais, alguns deles já não vi há algum tempo, o Estado, temos de ser honestos, é o primeiro mal cumpridor da legislação que pôs cá fora na rua. O Estado é o primeiro que não consegue cumprir as faixas de gestão de combustível dos 10 metros de caminhos florestais, dos 50 metros das habitações e dos 100 metros dos núcleos populacionais. O Estado é o primeiro a não fazê-lo. Tal o engenheiro Queiroz conhece perfeitamente a Serra de Sintra, sabe perfeitamente a quantidade de habitações que estão entregues às matas nacionais que estavam, aquelas que estão a ser utilizadas. Zero. A vanguarda florestal, de vez em quando, toma conta de alguma, e é uma sorte, tem que não estar abandonada. Por este país fora, aquilo cai tudo, algumas delas estão no meio do mato, não têm, lá está, tudo isto acontece porque algo não é cumprido. Ou seja, cada um de nós, no meio desta cadeia, designadamente o Estado, e eu gostaria de referenciar bem esta parte, não cumpre a sua parte. Os engenhos florestais chegam à beira dos caminhos, chegam à beira das habitações, porque os proprietários não cumprem a sua parte. Na zona centro, que nós conhecemos todos, os conceitos de produção florestal intensiva, as habitações e as edificações industriais estão dentro da floresta. Os senhores não produzem floresta até quase dentro das suas próprias casas. Obviamente, quando vem os incêndios, não fizemos a prevenção. E esta prevenção tem de ser feita. Depois temos outra fase, que é a fase dos municípios. Os municípios, alguns deles são mais de 80% da área florestal. Era importante
perguntar a esses municípios qual é a sua percentagem do orçamento ser proporcional à área florestal que têm. Que prevenção é que fizeram nessa área? O que é que fizeram nessa área esses municípios? Fizeram estas faixas de gestão de combustíveis? Substituíram só os proprietários não cumpriram. Por questões sociais também, que elas existem. Há pessoas que não têm capacidade de conseguir manter as suas propriedades, porque não as têm. Temos aqui problemas sociais muito graves. Agora, também temos que arranjar uma forma sustentável de conseguir fazer. E isso era importante. Eu gostei daquilo que propôs relativamente àquilo nas linhas de água e nas linhas comieras, porque é aí que o incêndio de obra, é aí que nós o conseguimos agarrar. É aí que o conseguimos fazer. E, portanto, como é que acha que conseguimos implementar isto em zonas que todos nós conhecemos dos pequenos proprietários? Como é que conseguimos fazer isto? Obrigado. Boa tarde, Paulo Araújo. A minha questão é muito simples e é muito rápida. Conhecendo o Amarelo Alentejo e sendo, enfim, um pequeno produtor de cortiça, o que é que a dado momento também, enfim, o Estado Novo, se pensou e quem foi, digamos, o principal mentor, de levar a que se fizesse o corte e o abate de sobreiros em zonas que, enfim, estavam muito bem dimensionadas para isso. E hoje, no fundo, pensa que seriam o celeiro da Europa, hoje, no fundo, são campos que não produzem, não são adequados para produzir cereais. No fundo, não sei se sou um bocado curioso nessa parte, mas não conheço muito bem. No fundo, é uma decisão que parece muito pouco, enfim, não teve, foi uma má sorte. Pronto, é só essa mesmo deste comentário que gostava de fazer. Fico muito satisfeita por me dizer que isto que eu digo de como funciona o fogo e que no fundo resulta da minha observação, que está certo, não é? E porque isso é aquilo que nos permite de facto estabelecer a tal rede que ou é de vazios ou é de material diferente. No caso das colheiras, nós podemos usar o sobreiro, mas para isso é preciso fogos ácidos e, portanto, não vem em qualquer sítio, e castanheiros. Faz-nos falta uma espécie de folhosas que vá bem na colheira das serras. Nas linhas de água, são todas as espécies, é o freixo, sobretudo, que é uma boa madeira que dá, nomeadamente, para mobiliário. E o dinheiro é mais fraquinho, só dá para socos e portanto, devíamos desenvolver francamente o freixo mais até do que o socos. Como é que isto se pode fazer na pequena propriedade? Eu acho que a primeira questão é que tem que se conhecer os proprietários. E se não há proprietários, porque já há muitos que não sabem sequer que têm terras em determinado sítio, há aí uma proposta de que isso reverte a favor do Estado e passa a ser o Estado a gerir. Mas tudo tem que passar por uma associação dos proprietários e dos produtores, não é? Uma associação no sentido que tem que se fazer um plano. O plano, eu penso que as ZIF que estão instituídas não são suficientes porque são muito sectoriais, são só para florestas. E a paisagem não é só floresta, nós não podemos ter uma paisagem que seja como a dos fósforos que ali estão, não é? Que seja só floresta, sem agricultura. Isso é impossível, não é? Portanto, quando há um plano, ele deve ser integrado entre a agricultura e a floresta, até porque há pequenos vales onde é possível fazer agricultura e as pessoas podem complementar as coisas, não é? Ou então decidir se querem fazer folhosas ou não, mas eu acho que a associação dos... E depois, pelo menos da dificuldade que eu conheço da minha zona onde venho, em que é muito difícil encontrar pessoas para fazerem os trabalhos de gestão. Há os madeireiros que chegam e cortam e fazem até um corte, que se chama um corte, uma seleção negativa, não é? Tiram os melhores, ficam os piores.
E, portanto, isso também tem que ser fiscalizado. Mas depois, sapadores florestais, há muito poucas empresas e a maior parte delas não sabe nada de gestão florestal. Portanto, estamos num país com falta de meios, com um desemprego terrível. Não haveria tanta gente a poder criar empresas ao nível de sapadores florestais. Sabe que, neste momento, formação para sapadores florestais não há. Houve aí 1 ou 2 cursos pequeninos feitos por umas associações de produtores e acabou. Quer dizer, alguém que queira ter formação nesta área, não só a nível das máquinas, como também formação de como fazer, como proceder, não tem sítio onde possa ir ter essa formação antes de constituir a sua empresa. Portanto, há uma data de coisas que podiam ser feitas, só que essas coisas tinham que ser discutidas entre pessoas de boa vontade. Porque as pessoas de má vontade, que só querem, de facto, entre o pinheiro e o eucalipto, essas vão ser convencidas por causa do risco que correm. Não vale a pena. É mesmo para arder. Não é? Quando eu escrevi aquele artigo e lhe chamei que Portugal arda, com certeza que não foi entendido, é que Portugal arda para ver se corrige a situação, não é? Se recompõe a paisagem em termos de mosaico, agro, silvopastoril, a dar emprego às pessoas, etc. Eu penso que era acerca do abate dos sobreiros. Quando é que foi que no Estado Novo é do tempo do Estado Novo até uma lei de proteção, há um decreto de proteção ao sobreiro, outra à azinheira e outra às nascentes. Portanto, o objetivo não era abater o sobreiro, mas quando, desculpe, já agora, se quer... a campanha do trigo é que conduziu ao abate de sobreiros para semear trigo, não é? Porque o montado é uma associação, é o sistema agro-silvopastoril virado para a pastagem, não é? Fundamentalmente. Portanto, havia aquele equilíbrio entre a pastagem e o extrato arbóreo, com a redução do extrato arbustivo, mas em que havia compensações inputs, digamos, de energia e de resíduos, etc., de vários lados. Quando foi introduzida a cultura do trigo, sobretudo, e além disso a mecanização, não é? Com charruas fundas para solos que não tinham capacidade sequer para isso, e que deu origem ao... Pronto. Já agora vou deixar aqui uma nota de um assunto que eu também não saberia resolver, mas que é o seguinte: a proteção